Muito obrigada por essa oportunidade. Eu queria agradecer ao Braulio, a Patrícia, a Roberta, que assim me ajudaram. Eu queria, na realidade, eu tenho muito interesse de manter contato com vocês. Vocês vão entender por quê. Eu vou ser muito breve na apresentação, mas eu preciso manter esse contato. E eu vou explicar na apresentação por que é uma necessidade nossa da área de saúde. Eu preparei uma pequena apresentação com poucos slides. Eu não sei se eu consigo que alguém me ajude aqui a passar a apresentação, mas a ideia, então, eu fui convidada para falar sobre o SUS. Eu acho que eu mesma posso, né? Eu mesma vou, então, vou passar. Ah, não, já está aqui, olha. Então, eu sou Lígia Bahia, né? Sou médica e tal, enfim, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e esse é meu e-mail, eu já deixo aqui para perguntas, não vai dar tempo hoje, mas já fica meu e-mail, ligiabahia55@gmail. Próximo, não sou eu que estou, eu não tenho controle, né? Bem, então, o título da palestra é esse: se não fosse o SUS, como é que o Brasil estaria, né? Ou, outra pergunta mesmo, se não tivéssemos o SUS, vou falar sobre isso, mas eu vou chegar também nos planos de autogestão. E vou explicar por que eu tenho tanta necessidade, nós temos tanta necessidade de manter contato com vocês. Próximo, por favor. Bem, a gente tem assim, né, a resposta brasileira à Covid, eu botei essa janela, né, houve uma janela num determinado momento, o Brasil passou a discutir saúde, o SUS, a gente ficou muito preocupado se tinha leite, se tinha ventilador, se tinha os equipamentos de proteção individual, etc. Afirmou-se a importância do SUS, né, mas isso demorou, assim, entre fevereiro, a demissão do ministro Mandetta em abril, né, e, atualmente, essa janela fechou, né? Infelizmente, essa janela fechou, porque a prioridade da agenda pública, a prioridade da política social não é mais saúde, é a renda emergencial. Isso tem acontecido sempre, né? Eu vou me referir a isso um pouquinho mais para o final, né? Próximo, por favor. O SUS, né? O SUS é um sistema único de saúde aprovado na Constituição de 88, acho que todos sabem disso. Entretanto, o SUS nunca foi completamente efetivado, né? Então, essa incompletude permanente, né? Primeiro, o SUS não teve os recursos em 1993, os recursos previstos que eram da Previdência Social. Em 1994 foi criado o Fundo Social de Emergência, retirando recursos de todas as áreas sociais. Em 1997 foi aprovada a CPMF, era a época do Jatene, né, do ministro Jatene como ministro da Saúde, mas a CPMF foi garfada, ela foi criada para ser uma contribuição para o financiamento da saúde, mas eu acho que todos aqui, ou grande parte, sabe que a CPMF ela foi utilizada, inclusive, para fazer superávit primário. Em 2000, foi aprovada a emenda constitucional 29, que era uma emenda constitucional que vinculava recursos para a saúde, mas demorou 12 anos para essa emenda ser, de fato, regulamentada, e quando ela foi regulamentada, foi uma regulamentação muito desfavorável, infelizmente, porque isso já foi em pleno governo Dilma, né? Em 2016, então, a gente tem a PEC enfim, a PEC da morte, né? Mas o importante é a gente entender que, ao longo dessa história toda, que é uma história que mostra essa incompletude do SUS, sempre o financiamento para a saúde pública foi mais ou menos 3,5% do PIB. E nos países onde existe sistema de saúde universal, não pode ser assim. O financiamento para a saúde pública tem que ser pelo menos 6,5% do PIB. Então, a gente está muito longe. A gente tem um sistema universal aprovado na Constituição, mas a gente não tem um padrão de financiamento de sistema de saúde universal. Esse, digamos assim, é quase uma impossibilidade, né? A gente quer ter, mas a gente não consegue ter uma expressão orçamentária adequada para esse querer. Próximo, por favor. Algumas informações, né, só para vocês terem uma ideia. Nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos têm um gasto com saúde assim, absurdo, né? 17,5% do PIB, 11 mil dólares per capita, né, de gastos com saúde, e o PIB da saúde nos Estados Unidos é maior que o PIB brasileiro, 2 vezes maior.
né, que se gasta com saúde nos Estados Unidos é 2 vezes o PIB brasileiro. Então, isso é um problema, né, porque a gente nunca vai conseguir ter um sistema de saúde americano. E não foi essa a ideia quando nós aprovamos o SUS na Constituição. A ideia seria a gente ter um sistema de saúde universal, ao contrário do que é o caminho dos Estados Unidos, que é ter um sistema de saúde super caro, mas um sistema de saúde excludente, né? Então, mas como é que está a situação no Brasil, né? A gente tem um gasto de R$ 1.500 per capita, muito insuficiente. E, na realidade, o que tem acontecido aqui é que a gente tem aumento de gastos com planos privados de saúde. Então, aumento real, aumento, inclusive, já corrigido pela inflação. Havia um gasto de R$ 3.000 per capita em 2014, em 2019 é um aumento bastante substancial. Por que é substancial? Porque isso não aconteceu com os gastos com saúde pública, né? Então, em 2014, o gasto com o plano representava 51,4% do total de gastos assistenciais com saúde, e em 2019, 63,7%. Então, é claro que o SUS ele vai ficando exprimido, né? Ele está sendo exprimido nos últimos anos com o crescimento desse setor privado, inclusive de planos de saúde. Não só planos de saúde, farmácias e drogarias, grupos econômicos hospitalares, de diagnóstico, né? A gente tem hoje um setor privado muito exuberante no Brasil, né? O Brasil é o segundo maior mercado de planos privados do mundo. E é importante, eu só vou fazer um parênteses breve para que todo mundo entenda por quê, né? Obviamente, não é esperado que o Brasil seja o segundo maior mercado de planos privados de saúde do mundo. Mas por que é? Porque o primeiro são os Estados Unidos, né? Claro, os Estados Unidos têm um sistema orientado por essa lógica de mercado, e o segundo deveria ser, sei lá, Alemanha, Japão, mas a Alemanha e o Japão têm sistemas universais de saúde. E nos países onde tem sistema universal de saúde, o setor privado ele prospera, mas ele prospera muito mais como na sua base industrial do que na sua base assistencial. Então, o que prospera são as indústrias e não os serviços de saúde, né? Então, próximo, por favor. Essas são algumas informações, né? Então, o tamanho do SUS, o tamanho do SUS, ele é um tamanho acanhado, né? A gente viu agora nessa epidemia de Covid, 50% dos leitos de CTI só eram do SUS, 35% dos leitos de CTI onde eu moro, que é no Rio de Janeiro. Então, veja, e só 25% da população tem plano de saúde. Há uma desproporção entre a oferta e a demanda, né? E os profissionais de saúde hoje se formam fundamentalmente em faculdades privadas, né? A gente tem um número enorme hoje de faculdades privadas, tanto de medicina quanto de enfermagem. Então, esse é um problema grande, porque é claro que todos nós consideramos que um excelente enfermeiro, um excelente médico é aquele que se forma numa universidade pública. Mas quem se forma hoje na universidade pública vai trabalhar onde? Né? Há uma certa atração desse profissional ótimo que se forma na universidade pública para trabalhar nos grandes hospitais privados de excelência. Então, a gente está fazendo uma espécie assim, de rota não virtuosa, né? Os recursos públicos investidos na educação, na formação profissional, eles acabam não derivando para que o SUS se fortaleça, né? Esse é um problema muito grande. Próximo, que eu queria compartilhar aqui um pouco com vocês. Né? O que nós temos a ver com isso, né? O que nós todos aqui temos a ver com isso? Então, próximo, por favor. Vocês viram isso, né? Certamente vocês viram isso. Essa é uma reportagem que foi publicada no dia 23, né? De agosto, que fala a respeito do plano de saúde do BNDES, né? Como se, então, fosse assim, uma fortuna que é gasta com plano de saúde, isso seria um absurdo, né? É um pouco a conotação que essa matéria tem. Próximo, por favor. Eu fiz umas contas, né? Então, para vocês terem uma ideia aqui, né? De fato, né, os gastos com os planos de saúde, o gasto preciso que eu fiz aqui, do plano de saúde da Petrobras seria de R$ 12.900 por ano per capita por beneficiário, né?
Então, aqui tem o número de empregados da Petrobras, o número de beneficiários do plano, os gastos realizados, então, isso é 10 vezes maior do que o SUS, né? Então, claro, esse é um problema, né? E aqui embaixo eu fiz uma estimativa para o BNDES, considerando, então, que o plano de saúde do BNDES teria o mesmo número de dependentes do plano de saúde da Petrobras. Mas, veja, o importante aqui, claro, é importante que a gente olhe para isso, para essa discrepância entre o que é, então, o direito à saúde, né, o benefício à saúde para empregados de estatais e o que é o direito à saúde para a população como um todo, mas é preciso que a gente entenda que isso é uma provocação que está sendo reiterada, não é? Porque aqui tem os gastos com Bolsa Educação para servidores, bancaria ou auxílio emergencial. Então, a ideia é que esse recurso poderia ser utilizado para algo muito mais importante que a saúde, que é o auxílio emergencial, não é? Então, próximo, por favor. E aqui, assim, a Petrobras, né? A Petrobras, o que a Petrobras fez durante essa pandemia de Covid, que eu considero muito pouco. Então, isso aqui é a fonte, eu esqueci de colocar, desculpem, mas é o relatório de sustentabilidade social da Petrobras de 2019, né? Ele é recente, mas veja, são um conjunto de doações que elas, assim, doa para quem quiser, doa o que quiser, porque a doação realmente ela é uma característica do que sobra, né? Não necessariamente do que falta no SUS, né? Então, tem uma doação para São Paulo, tem uma doação para a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, mas não tem, assim, qual foi, de fato, a contribuição que as estatais, como é que elas se envolveram nessa grande tragédia sanitária pela qual o Brasil passa, né? O próximo, por favor. E aqui eu queria, sim, conversar, né? Isso, acho que eu ouvi um pouco essa mesa anterior, gostei muito, né? Mas esse aqui é um problema, né? Uma disjuntiva, porque a ideia que o Brasil sempre, nos últimos governos, né, é que a política de oferta compete com a política de demanda, ou seja, ou a gente tem renda mínima, ou a gente tem um sistema de saúde público bom, uma educação pública boa, transportes públicos bons, né, que são políticas de oferta. Né? Saúde, educação, transporte, moradia são políticas de oferta. E a renda mínima é uma política para demanda, né? É como se essas políticas elas não pudessem conviverem, elas não podem ser simultâneas. Sempre se diz assim, não, mas se tirar dinheiro da saúde, a gente vai botar dinheiro no saneamento. Se tirar dinheiro dos planos de saúde, do plano de saúde do BNDES, a gente consegue financiar a renda mínima. Como é que a gente permite isso, né? Como é que nós estamos, de alguma maneira, assim, eu digo assim, presos nessa armadilha, né? E aí, sim, né, é o absurdo que o Brasil, pelo qual o Brasil está passando, que essa aprovação de congelamento, redução de salário de servidores públicos, inclusive de médicos e enfermeiros. Isso é um absurdo, né? A maioria dos países do mundo aumentou o salário de médicos e enfermeiros e aqui nós estamos diante disso, como se fosse natural reduzir salários de profissionais públicos de saúde durante uma crise sanitária como a que o Brasil enfrenta, né? Então, essa disjuntiva sempre, o tempo todo, a renda emergencial, ela se torna prioridade e as políticas, então, que são as políticas com essa característica, com esse matiz de serem políticas de oferta, elas somem da agenda pública, né? E, por favor, mais um slide, por favor. E aí, o que nós com isso, né? É meu último slide, né? O que a ANAPAR tem a ver com Covid-19? O que os planos de autogestão têm a ver com Covid-19? E o que os fundos de pensão têm a ver com Covid-19? Eu dei uma olhada nas páginas. As páginas, elas não se referem ao Covid-19, mas é preciso que elas se refiram. É muito importante. Nós temos um problema hoje no Brasil, que é da informação. Seria muito importante o esforço da ANAPAR e dos planos dos planos de previdência
nas suas páginas, fornecerem informação sobre o Covid-19, divulgarem os números, o número de óbitos, o número de casos. Por favor, façam isso, porque nós estamos numa guerra hoje, que é uma guerra na qual nós estamos completamente desarmados, inclusive nessa área da informação. Então, é muito ruim, inclusive, que as estatais também, nas suas páginas, não divulguem claramente as informações. Em outros países, as empresas enfim, as entidades, elas estão muito mais envolvidas com o enfrentamento da Covid do que ocorre no Brasil, né? Então, eu penso especialmente nos planos de autogestão, né? Eu dei uma olhada na página da AMS, que é o plano de saúde da Petrobras, né? E, enfim, é uma página como se nada estivesse acontecendo nesse momento, né? E aí, eu queria só, assim, agora eu vou falar um pouquinho mais devagar, mas eu estou concluindo. Eu penso assim, uma pergunta que eu teria, assim, que eu queria muito conversar com o Braulio, com a Cláudia, com a Anfip, né, e com todos vocês, assim, será que esses fundos de pensão, eles não poderiam serem financiadores de projetos prioritários para a saúde? Mas é claro que fossem projetos que tivessem retorno. Por exemplo, os fundos de pensão, a gente não poderia pensar numa articulação entre os fundos de pensão, as vacinas, entre os fundos de pensão, medicamentos, etc., de maneira que a gente pudesse ter um casamento que fosse um casamento no qual, de fato, os associados aos fundos de pensão, eles pudessem orientar investimentos, aplicações, etc., ou até, enfim, ou até intenções, né, porque as intenções também ajudam, só as intenções já ajudam, para que o SUS, de fato, fosse um sistema universal de saúde, não é? Que a gente caminhar para isso, a gente caminhar para ações que sejam mais solidárias, que os planos de autogestão de saúde, né, eles pudessem também ser um pouco mais solidários com o SUS, não é? Se preocupassem com os problemas de saúde da população como um todo. A preocupação, ela é muito importante, eu diria assim, nós estamos num momento de disputa simbólica, não é? Então, essas declarações de intenção, de apoio ao SUS, etc., elas são, eu diria assim, vitais. Por quê? Porque, então, concluindo, há um projeto no Congresso Nacional, certamente poucos de vocês ouviram falar, porque também é quase uma agenda oculta, né? Mas do setor privado, de aprovar esse projeto, de modificar a lei, né? Vocês sabem que a lei da saúde foi modificada, né? Hoje é permitido a atuação do capital estrangeiro em todo o setor saúde, que é um absurdo, né? Porque é claro que o capital estrangeiro está promovendo a financiarização do setor privado da saúde no Brasil, e aí a gente fica com grupos econômicos enormes, muito potentes, tanto do ponto de vista econômico quanto políticos, mas o projeto no Congresso Nacional é aumentar isso, é quase uma desregulamentação completa, permitindo, então, a ideia, o ideal do setor privado é que metade da população brasileira tenha planos de saúde, planos privados de saúde. Então, como se nós fôssemos dois países. Um país no qual vai ter um padrão assistencial e um segundo país com um padrão assistencial pior, né? Enfim, então, uma segmentação completa, não foi nada disso que nós aprovamos na Constituição de 1988. Entretanto, há assim, um lobby muito grande no Congresso Nacional do setor privado, um lobby poderoso e com apoio, né? Por exemplo, o Ricardo Barros, né, que foi ministro da Saúde. Eu não sei se vocês lembram que ele disse que o SUS, enfim, o SUS está errado, o SUS não há o que se fazer com o SUS. Então, o Ricardo Barros foi um protagonista, né, dessa ideia, desse projeto de segmentação completa da saúde no Brasil, e o outro patrocinador desse projeto é o Rogério Marinho, né? Rogério Marinho foi o relator do projeto de planos populares no Congresso Nacional. E eu não preciso dizer para vocês a importância que hoje tem Ricardo Barros e Rogério Marinho nessa conformação, enfim, desse novo ou velho arranjo, né, entre Congresso Nacional e a sustentabilidade
do atual governo. Então, é isso, queria agradecer muito, e eu espero que eu tenha conseguido expressar a minha necessidade de manter essa conversação, esse diálogo permanente. Obrigada. Agradeço muito, assim, muito mesmo, assim, para mim é uma honra estar aqui, eu valorizei muito esse convite e eu valorizo muito a possibilidade da gente continuar esse diálogo, acho que ele pode ser um diálogo muito produtivo, acho que a gente pode encontrar algumas diretrizes comuns e é um pouco nossa obrigação fazer isso, né? Nós, como cidadãos brasileiros. Então, queria muito prazer, né? Muito prazer estar aqui e contem comigo.